Meus amados irmãos, bom dia a todos. Você está conosco aqui na página da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Internacional Ágape. Eu sou o pastor Carlos Alencar e estamos aqui para mais uma EBD online, trazendo um ensinamento bíblico para o seu coração. Meus amados e queridos irmãos que estão conosco aí, se possível, dá um ok aqui se o áudio está audível para você aí, se está legal. Dá só um ok para nós, para sabermos como que está a qualidade do áudio e também da imagem para você aí nesta manhã, tá bom? Estamos aqui hoje para falarmos da Escola Bíblica Dominical. Essa aula vai estar disponível no canal da igreja no YouTube, que é ADMI Ágape Paineiras 2. Então, você pode entrar lá também e assistir essa aula depois, em outra ocasião, ou indicar para alguém, mandar o link para alguém, para que outras pessoas possam também ser edificadas pelo poder da palavra de Deus, tá bom? E meus amados e queridos irmãos, o tema da nossa EBD hoje é a aula de número 4, lição 4, dia 26 de abril de 2020. A revista é essa que eu tenho em mãos aqui, com o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Estamos aí no segundo trimestre de 2020, na classe dos adultos. Então, todo domingo a partir de hoje estaremos aqui transmitindo a você, irmão e irmã, a lição da Escola Bíblica Dominical online, para que você venha ser edificado e também abençoado pela palavra de Deus. Então, quero, portanto, já sem mais delongas, orar por você para iniciarmos a nossa aula nesta manhã. E você deixa sua Bíblia aberta em casa aí, porque estaremos utilizando ela com muita frequência durante a aula de hoje, tá bom? Então pega caneta, papel e principalmente a sua Bíblia, para que possamos juntos aqui hoje aprender a palavra de Deus, tá bom? Oremos. Pai, eu te exalto, eu te glorifico, Senhor. Eu rendo louvores e graças ao Teu nome nesta manhã, meu Pai, de domingo, dia 26 de abril. Rendemos graças a Ti porque o Senhor é soberano, porque o Teu nome está acima de todo nome. E Pai, nesta manhã eu quero apresentar diante de Ti, Senhor, cada irmão que está conosco, os que ainda vão chegar, para estarmos aprendendo a Sua palavra nessa escola bíblica online, Senhor. Pai, fale conosco, nos ensine, nos instrua, tudo por intermédio da Tua santa e gloriosa palavra nesta manhã. Eu te peço que fale conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, você que pode aí na sua casa, abra a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 17, que é o texto áureo da lição de hoje. Nós vamos falar hoje sobre a iluminação espiritual do crente. Então esse é o tema da nossa Escola Bíblica Dominical de hoje. A iluminação espiritual do crente. Eu pretendo ser bem objetivo e dinâmico para que você possa entender com maior clareza a lição número 4 da Escola Dominical do dia 26 de abril, que é hoje. O texto bíblico diz assim, que é o textual da lição, carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 17, está escrito assim a palavra de Deus. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática da lição de hoje, ela diz: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A leitura bíblica em classe está na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 15 ao 23. Eu vou ler com você rapidamente para que possamos entrar na aula de hoje. Só lembrando que a nossa crença soteriológica acerca de salvação, ela é arminiana. Então, estaremos aqui dentro desse conceito da igreja eleita, falando desde o princípio, né? A aula passada falou sobre eleição e predestinação, e nós falamos na ótica arminiana, o arminianismo clássico. Bom, então você que está conosco aí, estaremos defendendo
a tese arminiana ao longo de todo o nosso trimestre da Igreja Eleita, que é a lição da Escola Bíblica Dominical para a nossa edificação. Para os irmãos que estão em casa, eu quero aqui indicar um livro muito prático. Eu não trouxe ele hoje, mas na próxima aula eu mostro para os irmãos para ficar uma indicação. É um livro chamado Arminianismo Puro e Simples. É um livro bem resumido, bem prático, bem teológico, do pastor Jamierson Oliveira. Então ele é muito bom. Na próxima aula eu vou estar indicando ele para vocês. Vou trazer, eu tenho em casa na minha biblioteca, vou estar indicando para vocês. É um livro muito bom para compreender a tese e também a crença soteriológica arminiana. Bem resumido, bem fácil de compreender. Então na próxima aula eu já trago para você poder adquirir aí também, mas o nome é Arminianismo Puro e Simples, tá bom? Anota aí para você comprar e depois de ser edificado por esse livro. Vamos lá, a leitura bíblica em classe, carta aos Efésios, capítulo 1, do verso 15 ao verso 23, que diz assim a palavra de Deus: Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, esta foi a leitura bíblica em classe, carta aos Efésios, capítulo 1, do verso 15 ao versículo 23. Meus irmãos, nós temos aqui hoje na aula desta manhã 3 objetivos bem resumidos para você entender. O primeiro deles é destacar a vocação e as riquezas da glória inclusa na herança divina. Segundo, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E terceiro, expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Então, vamos já entrar na aula de hoje, na introdução da lição, que o tema é a iluminação espiritual do crente. Tá bom? Então mantenha a sua Bíblia aberta para que possamos, nesta manhã, falarmos aqui acerca desta aula enriquecedora. Vamos lá. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença que está dividida em algumas partes. Por exemplo, ação de graças, capítulo 1, versos 15 e 16. Então, Paulo ele vai iniciar o capítulo uma sentença longa e dividida. Primeiro ele começa com uma ação de graças, no verso 15 e no verso 16. Logo após ele entra com uma oração intercessora, que é no verso 17 e no verso 19. E ele termina com uma confissão de louvor e exaltação, do verso 20 ao verso 23. Então, eu dei para você nessa manhã aqui um esboço resumido e simplificado do capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. A partir do verso 15 e 16, Paulo ele faz uma ação de graças a Deus. No verso 17 ao 19, ele faz uma oração intercessora. E do verso 20 ao verso 23, Paulo ele termina com louvor e exaltação no nome do Senhor. Então, nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito
para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Então, dentre outras coisas, hoje falaremos sobre essa esperança da nossa vocação. Uma vez vocacionados, eleitos pelo Senhor, somos vocacionados. Então, temos uma esperança, não é? A esperança dessa vocação e as riquezas da glória de Deus. Então, vamos então para o tópico de número 1, já para o nosso entendimento nesta manhã. Só lembrando aqui aos irmãos que Paulo, nós temos um comentário bíblico muito interessante que vai dizer que a expressão lembrando-me de vós significa pedindo em seu nome, sendo esse o sentido da intercessão, ou seja, pedir em favor de outro. A tradução de Deus, mencionando os seus nomes. Desse modo, aprendemos a propósito da oração intercessória. Tá bom? Estaremos aí abordando esta questão com mais detalhes a partir de agora. Tópico 1 da lição de hoje, que o tema é a esperança da vocação e as riquezas da glória de Deus. Tópico 1. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Tópico 1. Ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos, lá em Efésios 1, verso 16. Deixe a sua Bíblia aberta na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 16, onde lemos assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo, ele se alegra em poder dar graças a Deus pela vida dos eleitos, pela vida dos crentes em Jesus Cristo, e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Você pode ler isso na carta de Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 14. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Olha só, verso 17, lemos o seguinte: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas, ao mesmo, de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Vamos ler aqui nesta manhã, abra sua Bíblia comigo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e o seu versículo número 14, que diz assim a palavra de Deus: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o que é que isso significa? Que homem algum é impossível que o homem perceba a glória dessa boa nova se ela não for ensinada por Deus, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Então, é necessário que Deus o ensine, conforme estamos aqui tratando nessa manhã. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Então, Paulo ele ora pelos leitores da sua carta, que por sinal é uma carta bela e belíssima, uma carta rica, onde Cristo é o centro, uma carta muito cristocêntrica. Você pode
observá-la ao estudá-la de forma mais completa e abrangente. Porém, aqui nós vemos que Paulo ele intercede pelos leitores para que Deus lhes dê a sabedoria, para que Deus lhes faça conhecer. Então, olha só que maravilhoso é isso aqui. Nós vemos aqui lá em Efésios 1, verso 16, Paulo dizendo assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Preste bem atenção que a expressão lembrando-me de vós, ela significa pedindo em seu nome, sendo esse o sentido de intercessão, ou seja, pedir em favor de outro. Pastor, o que é uma intercessão? É pedir em favor de outro. Aqui a expressão significa literalmente pedir em favor de outro. Bom, então, quando Paulo escreve isso, ele traz os seus leitores para a presença de Deus, mencionando os seus nomes. Então, daí a importância de nós orarmos e nós intercedermos, porque a oração intercessora, por isso e a razão dela existir. Então, Paulo ele se alegra, primeiramente, em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como elas, como foi citado aqui já, eleição, predestinação, filiação e também o dom do Espírito. E segundo, ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e revelação. Então, Paulo estava ciente, como nós já tratamos aqui, de que é impossível, sem a operação do Espírito Santo, o homem compreender as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Tá? Essa é o que Paulo está tratando aqui, nesse primeiro aspecto da lição de hoje, que é ação de graça e também intercessão. O versículo chama atenção para as expressões fé em Jesus e amor para com os santos, que formam um exato paralelo com Colossenses 1,4. Nós temos um comentário de John Stott. John Stott avalia que todo cristão crê quando ama. A fé e o amor são graças cristãs básicas, como também é a esperança. É impossível estar em Cristo e não se achar atraído a Ele na fé, como ao seu povo em amor. Nesse sentido, temos um outro autor que vai dizer, Russell Shedd, expressa: é impossível separar a fé e o amor, pois esse versículo nos mostra que eles são dois lados da mesma moeda. Quem se compromete com Cristo, compromete-se com os seus irmãos e com o mundo perdido. Então, é impossível separar a fé do amor, como diz os nossos amados autores aqui. Tanto Shedd quanto Stott, eles têm uma visão bem equilibrada do que se trata esse texto bíblico aqui. Então, é impossível. Por quê? Porque quem se compromete com Cristo também se compromete com os seus irmãos e principalmente com o mundo perdido. Daí nós temos aí então esse entendimento. Imediatamente após a nota de gratidão e adoração a Deus pela vida dos leitores, dos eleitos, Paulo intercede ao Pai da Glória para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. O vocábulo espírito é usado por Paulo com um significado distinto. Por isso, para evitarmos equívocos teológicos de interpretação, é preciso observar que, com o artigo, na maioria das vezes, a palavra indica a pessoa do Espírito Santo, ao passo que, sem ele, indica alguma manifestação ou concessão especial do Espírito Santo. Nesse caso, devemos entender espírito de sabedoria e revelação como um dom do Espírito Santo, capaz de tornar alguém sábio para compreender o plano divino revelado. Tá? Nessa questão, o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento afirma que um espírito de sabedoria e revelação somente poderia ser concedido através dele, que é pessoalmente o Espírito
da sabedoria e também da revelação. Paulo era consciente dessa verdade e, por conseguinte, da impossibilidade de alguém perceber a glória dessas boas novas sem que elas fossem ensinadas por Deus, como nós lemos aqui lá na primeira carta aos Coríntios 2, verso 14 e verso 15. Então, desse modo, a compreensão da esperança da sua vocação, no capítulo 1, verso 18 da carta de Efésios, a parte B, as riquezas da glória da sua herança e a grandeza do poder de Deus não são possíveis separadamente do Espírito Santo, sobre quem Isaías descreve como o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías 11, versículo 2, testemunhando e também testificando desta verdade bíblica para o nosso entendimento aqui nesta manhã. Então, em um primeiro momento, Paulo está dando ação de graças e nos dando a entender aqui a sua intercessão a Deus pela vida dos eleitos e também dos leitores, a fim de que Deus conceda a eles a sabedoria e a revelação, tá bom? E já lemos aqui também que isso é impossível sem que seja ensinado pelo próprio Deus, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Bom, então esse é o tópico 1 da nossa lição de hoje. Tópico 2, a esperança da vocação. Vai dizer assim: em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Verso 18, capítulo 1 da carta aos Efésios. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Então, preste bem atenção a partir de agora, porque esta esperança da vocação, ela que no texto se divide em 3 aspectos, a saber, o primeiro delas. O primeiro, Deus chamou pessoas do passado. Segunda carta de Paulo a Timóteo, abra comigo a sua Bíblia. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 9. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, vai dizer assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Texto bíblico de segunda carta de Timóteo, capítulo 1, verso 9. Ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Verso 13 e 14 da carta aos Efésios: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Percebe o que Paulo está dizendo aqui? Que essa esperança, ela tem o primeiro aspecto, que é nos mostrar que Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Segundo aspecto dessa esperança, a chamada abrange serviço e santificação no presente.
Então, o segundo aspecto dessa esperança que nós temos da vocação em Cristo, ela abrange serviço e santificação no presente. Abra comigo a sua Bíblia na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 14. Filipenses 3, verso 14. Mantenha a sua Bíblia aberta e também caneta, papel, para você anotar os versículos que estamos tratando aqui. Filipenses 3, versículo 14, vai nos dizer assim a palavra de Deus: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Percebe o que Paulo está dizendo aqui em Filipenses 3, versículo 14? Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, ou a sua santa vocação. Então, o que é este segundo aspecto da esperança? É que nós somos chamados para serviço e santidade no presente. Como diz o apóstolo Paulo aqui, prossigamos para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Pela soberana vocação. Então, é necessário serviço e santidade hoje, presente, atualmente, para podermos compreender a esperança da vocação. E o terceiro aspecto, no segundo aspecto, isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Olha só que interessante isso aqui. Paulo está dizendo para nós que é atual que temos que andar em serviço e também em santificação. Efésios 1, verso 4, você pode ler comigo aí. Efésios 1, verso 4 vai dizer assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então essa vocação, ela se expressa em serviço e santidade por parte do eleito. Olha que interessante isso que nós estamos lendo aqui. Ainda na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 11, que vai dizer assim a palavra de Deus: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão, feita pela mão do homem, que naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos para com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, Deus nos chama para sermos santos, andarmos irrepreensíveis e também em comunhão uns com os outros e andar de modo digno. Efésios 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então Paulo está dizendo aqui para nós que
nós temos que andar de modo digno na presença do Senhor. Tá? Isso faz parte da esperança da vocação, que é o segundo aspecto. Andar de modo digno, santo, irrepreensível e em comunhão uns com os outros. Tá? E o terceiro aspecto é a participação gloriosa no futuro. Efésios 5, 27, você pode ler comigo agora. Efésios 5, 27 vai dizer para nós: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A participação gloriosa no futuro compreende a vida eterna e a esperança de conhecer a Deus face a face. Nós temos uma esperança que é conhecer a Deus face a face e temos plena convicção que Ele voltará para buscar uma igreja santa e irrepreensível no nome do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, abra comigo você na sua casa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, vai dizer assim a palavra de Deus: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? É que um dia nós, resumidamente, um dia nós o veremos face a face e o conheceremos como Ele é. E essa é a esperança da igreja de Cristo Jesus na terra. Tá? Então essa é a minha e também a tua esperança nessa terra. A nossa santa vocação é que um dia o conheceremos face a face como Ele é. E isso para nós é uma grande notícia e uma grande alegria. A nossa participação gloriosa no futuro, lá na glória como Senhor. Tá bom? Terceiro tópico da nossa lição de hoje: as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Verso 18, capítulo 1. A expressão sua herança, preste bem atenção, a expressão, abre aspas, sua herança, enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Vamos ler Colossenses 1. Abra comigo a sua Bíblia em Colossenses 1, versículo 12. Colossenses 1, versículo 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, a expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano de salvação, tais como, abre aspas, o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no futuro ou no porvir. Colossenses 1, 27, ainda em Colossenses, lemos o seguinte: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Primeira carta de Pedro, você pode ler comigo também aí na sua casa. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4 e 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4 e 5. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então, o termo riqueza refere-se às bênçãos maravilhosas que acompanham o plano de salvação, que é perdão de pecado, adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, como lemos aqui.
Então olha só que maravilha do Senhor para mim e para você. Como por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Isto nós lemos lá em Apocalipse 22. Você pode abrir comigo em Apocalipse 22, versículo 3 e 4, que diz: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Louvado seja Deus por isso, porque nós o adoraremos face a face, como nós já aprendemos aqui. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 7. Volte aí algumas páginas da sua Bíblia, em Apocalipse 19, versículo 7, que diz assim a palavra de Deus: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se lhe foi dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então, no dia aprazado, nós os fiéis estaremos reunidos com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Olha que coisa linda e maravilhosa para mim e para você. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Olha que bênção maravilhosa para mim e para você, querido irmão e também querida irmã. Lá em Mateus 25, 34 vai dizer para nós acerca desta herança. Mateus 25, 34, você pode acompanhar comigo nesta manhã. Mateus 25, 34, nesta manhã, que vai dizer assim a palavra de Deus: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, meu irmão e minha irmã, é lá no céu, é lá nas bodas do Cordeiro que nós tomaremos posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Isso para nós é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso, tá? Entendermos esse texto bíblico e entendermos que um dia nós o veremos face a face como ele é, como nos explica aqui o apóstolo Paulo. Olha que coisa maravilhosa. Conclusão do tópico 1. Os santos devem louvar a Deus pela eleição e ser iluminados para conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte da nossa herança. Tópico 2 da lição de hoje, para nós darmos prosseguimento nesta manhã da Escola Bíblica Dominical online aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Internacional Árabe, na Congregação do Jardim Paineiras 2. Vamos lá. Tópico 2, que tem por tema a sobreexcelente grandeza e a força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Então vamos lá, subtópico 1 aqui: a sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Para isso, lemos Efésios 1, verso 19, que diz assim a palavra de Deus: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Vamos lá.
Paulo ora para que os salvos pudessem entender esta sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego upérbalo, que na forma adjetiva significa extraordinário. Então, a expressão que lemos aqui, abre aspas, sobreexcelente, ela vem do grego upérbalo, que significa extraordinário. 2 Coríntios 4:7, você pode ler comigo nessa manhã. 2 Coríntios 4, versículo 7. Vai dizer assim a palavra de Deus: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha que maravilha isso aqui, meu irmão e minha irmã, nesta manhã. O que é isso? Extraordinário. Já a expressão seguinte, megetos, que é grandeza, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepõe ou sobrepuja. Mateus 26, vamos ler aqui Mateus 26 nesta manhã, Mateus 26, e o versículo do número 64. Está escrito assim a palavra de Deus: disse-lhe Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Isso é, mostrando a grandeza do poder e a magnitude do poder de Deus. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Então, a expressão aqui, dunamis, que é poder, ela vai indicar força fora de medida. Conforme nós podemos mencionar, livro histórico de Atos, capítulo 8, versículo 13. 8:13 de Atos vai dizer assim: e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Olha que maravilha de Deus nessa manhã para mim e também para você, que é o poder de Deus que opera em nós. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Acerca disso, podemos ler lá em 2 de Pedro 1:4, que diz assim a palavra de Deus, 2 Pedro 1:4, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Olha que maravilha, meu irmão. E que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Aí nós lemos lá em Efésios 1, verso 18: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Louvado seja Deus, que o poder de Deus opera em nós. Isso para nós é algo maravilhoso, amado irmão e também amada irmã, que é concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da esperança de Deus. Tópico 2. A força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, lá no verso 19 de Efésios 1, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro, a palavra operação. Vamos lá no verso 19 do capítulo 1. Vamos ler aqui.
segundo a operação da força do seu poder. Vamos lá. A palavra operação, que é a tradução de energeia, do grego energeia, e significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Ou seja, a palavra aqui, operação, do grego energeia, ela significa eficácia e sinaliza a ideia de poder em atividade. Vamos ler Colossenses 1. Você que pode, abra comigo na sua Bíblia em Colossenses 1, versículo 29. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Olha só que maravilha. A segunda expressão é a expressão força, que vem do termo grego kratos, e traz a ideia de intensidade. Então, o termo grego, a expressão grega força, kratos, traz uma ideia para nós de intensidade de poder. E finalmente, a palavra Ishus, que indica o poder inerente de Deus. Deus, ele é poderoso. João 1, versículo 12, vai dizer assim para nós. Vamos ler lá o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Poder, podemos observar aqui nesta manhã, o uso da palavra. E ainda a segunda carta de Pedro, você pode ler comigo nessa manhã, segunda carta de Pedro, segunda de Pedro 2, verso 11. Leiamos o que diz a palavra do Senhor. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Ainda podemos ver esses três termos, que é operação, do grego energeia, significando eficácia e poder em atividade. Segundo o termo grego, que é kratos, que é força, que sinaliza a intensidade. E o terceiro termo grego, que é shus, que indica o poder inerente a Deus, somente a Deus e a mais ninguém. Tá? A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Então, irmãos, nós vamos falar agora de 3 exemplos irrefutáveis. O que é irrefutável, pastor? É algo que não se refuta, é algo que não se pode refutar, que nos mostra o poder de Deus. A saber, o primeiro, a ressurreição de Cristo. Porque, irmãos, a ressurreição de Cristo nos mostra o poder de Deus de modo excelente e grandioso. Segundo, a sua ascensão à direita de Deus nos céus, conforme lemos aqui em Efésios 1, verso 20. E terceiro, sua elevação acima de todo domínio. Efésios 1, verso 21 e 22. Olha só que maravilhoso. O que diz aqui? Acima de todo principado e poder e potestade, o domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Olha que maravilha, irmãos! Olha que maravilha do Senhor é isso aqui. O poder de Deus, ele é evidenciado na ressurreição de Cristo, na ascensão de Cristo, e na sua elevação acima de todo domínio, nos mostrando que Deus, ele é totalmente poderoso.
E isso nos mostra o quê? Acerca da natureza de Deus. Deus, ele é onipotente. Isso é um dos atributos incomunicáveis que Deus tem. O que é um atributo incomunicável, pastor Carlos? É um atributo que não é comunicável ao homem. A exemplo disso, nós temos atributos comunicáveis, que é o amor, a bondade, a gratidão, a misericórdia, e assim, e etc, e etc. Isso Deus possui e o homem também possui. Já existem atributos incomunicáveis, que são eles onipotência, onisciência e onipresença. Deus é poderoso e somente Ele possui todo o poder. E esse poder é evidenciado quando Ele ressuscita Cristo dos mortos, o leva aos céus e coloca à sua direita e o eleva acima de todo domínio. Então isso é o poder de Deus, tá? Isso nos fala acerca da grandeza e do poder do nosso Deus nesta manhã. Conclusão do tópico 2. O poder de Deus é extraordinário e supera todo e qualquer outro poder. Não se esqueça disso. O poder de Deus é extraordinário e supera todo e qualquer outro poder. Esse maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade caída. Então, esse maravilhoso poder de Deus opera no interesse de salvar uma humanidade caída. Que já falamos aqui sobre a queda do homem, como foi tratado aí no trimestre anterior, a queda do homem. Tá? Então Deus, com o seu plano salvífico, nos trouxe a salvação por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e louvado seja Deus por isso. E partindo para a conclusão da aula de hoje, tópico 3, para encerrar, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo, que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Então vamos lá tratar agora detalhadamente desses exemplos. Primeiro, Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Então nós aprendemos aqui que o poder de Deus ele é manifesto quando ele ressuscita Cristo dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Leiamos Atos 2 nesta manhã, Atos 2, verso 24. Atos 2, versículo 24, que diz assim a palavra de Deus. Atos 2, verso 24. Ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Olha só o que o Lucas escreve aqui no livro de Atos. Deus o ressuscitou. Olha que maravilha. Ainda em Atos 3, 26. Vai dizer: ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Olha que maravilha. Ainda aqui em Atos, nós lemos em Atos 17, 31. Atos 17, 31, você pode ler comigo aí na sua casa. Atos 17, verso 31, que diz assim a palavra de Deus: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Então, irmão, não temos nenhuma dúvida que Deus o ressuscitou dos mortos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tornando ele assim primícia dos que dormem. Louvado seja Deus nesta manhã. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem, conforme lemos lá em 1 Coríntios 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, verso 20.
Olha só o que diz aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, verso 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte não veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Glória a Deus! Assim como todos caíram e pecaram em Adão, todos nós seremos também ressuscitados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O mesmo poder que ressuscitou Cristo está disponível também aos salvos. Oh, glória! Efésios 2, versículo de número 6. Leemos aqui nesta manhã. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Ou seja, o mesmo poder que operou em Cristo, o ressuscitando, também opera na vida do eleito, do crente e do salvo em Cristo Jesus, na minha vida e também na tua vida, meu querido irmão e minha querida irmã. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente dos seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Glória a Deus! Acerca disso, nós lemos aqui em João 5, 28, Evangelho escrito por João 5, 28, nesta manhã. João 5, 28, vai dizer: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Olha que maravilha isso aqui, irmão, verso 28. E os que fizeram o bem, verso 29, sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, o que nós temos aqui nesta manhã? Temos uma fala muito clara e objetiva no que se refere a mim e a você, que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo também opera na igreja, nos eleitos, nos salvos em Cristo Jesus. E que naquele grande dia o ressuscitará, uns para a salvação, outros, porém, para a condenação. Basta o que eu viver aqui nessa terra, tá bom? Filipenses 3, verso 20, abra comigo a sua Bíblia, Filipenses 3, versículo 20, nesta manhã. Vai dizer assim a palavra de Deus: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, nossa esperança é a vinda do Senhor e estaremos com Ele na glória. Isso para nós é motivo de alegria nesta manhã, tá? Então entenda isso. Porque o mesmo poder que operou em Cristo também opera também na igreja, nos eleitos e nos crentes em Cristo Jesus. Tópico 2 aqui do terceiro e último tópico. Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo-o à sua direita nos céus. Verso 20 de Efésios 1. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. Salmos 110, abra comigo lá em Salmos 110, no Primeiro Testamento, Salmos 110, Primeiro Testamento, Salmos 110, que vai falar um salmo messiânico, que você pode ler na sua casa aí. Ele é um tanto aqui para que possamos ler nesta manhã. Olha só: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva. Nós estou lendo aqui Salmo 110. Será o orvalho da tua mocidade, verso 4 do Salmo 110. Jurou o Senhor e não se arrependerá,
tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira, julgará entre as nações, enchê-la-á de cadáveres, ferirá os cabeças de grande terra. Pelo caminho desceder-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Salmo 110 é um salmo messiânico. Nós vemos lá no primeiro verso que diz: assenta-te à minha mão direita. E você viu esse cumprimento em Cristo Jesus, como Paulo faz menção nas suas cartas. Olha só, ainda sobre isso, Atos 1, verso 6. Atos 1, verso 6, ainda sobre Cristo sendo elevado à direita de Deus. Atos 1, versículo 6, nesta manhã, para o nosso correto entendimento. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: aquele, pois, Atos 1, verso 6, aquele, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Ismael? O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Ou seja, esta exaltação de Cristo sendo exaltado, indica o triunfo dele sobre o pecado e as forças do maligno. Acerca disso, eu convido você a ler aí Colossenses 2, verso 15. Ele diz assim a palavra de Deus: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Olha que maravilha, irmãos. Isso para nós é uma alegria imensa de saber. Filipenses 2, verso 9, vai dizer: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então, para que serve a exaltação de Cristo sendo elevado à sua direita? É para que ele triunfe sobre o pecado e sobre as forças do mal, irmão. Olha que maravilha isso aqui para mim e para você. Esse triunfo também está assegurado aos salvos. Percebe que o que é aplicado a Cristo também é aplicado aos eleitos, aos salvos. Esse triunfo também está assegurado aos salvos. 1 Coríntios 15. Abra comigo aí. 1 Coríntios 15. Nesta manhã. 1 Coríntios 15. Versículos 56 e 57. Olha só o que diz: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, irmãos! Nós também triunfaremos sobre o pecado e as forças do mal. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, assim como ele venceu, nós também venceremos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente. Aliás, aqui. Esse triunfo também está assegurado aos salvos, vemos aqui. E endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão: nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Então percebe, irmãos, que tanto a ressurreição quanto a ascensão são obras do poder de Deus, que foi atribuído a Cristo, realizado em Cristo, mas que também será realizado na vida da igreja, do povo eleito, do povo santo e irrepreensível do Senhor aqui na terra. Então, irmão, nós temos o dever
de nos permanecermos santos, irrepreensíveis e vivermos uma vida santa e digna na presença do Senhor nosso Deus. Tópico 3. Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo o principado e poder e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia. Verso 21 de Efésios capítulo 1. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, e de todo o título que se possa conferir nessa era, e também no futuro. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Então, irmãos, Deus exaltou a Cristo sobremaneira, o colocando como o nome que está acima de todo nome. Cristo, ele é poderoso, o seu nome está acima de todo nome. Não há outro Deus poderoso como o nosso Deus. É isso que a Bíblia me ensina nesta manhã, nesta aula maravilhosa. Olha só, e o resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo a cabeça da igreja. Verso 22 de Efésios 1. Olha só que maravilha, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Cristo é o cabeça da igreja. Isso, aliás, e segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. No verso 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo de todos. Então, Cristo é o cabeça da igreja. Verso 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Verso 23 de Efésios 1, que é o seu corpo, a igreja, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, irmãos, o triunfo de Cristo e a exaltação de Cristo sobre tudo e sobre todos traz duplo benefício para mim e para você. Ele é o nosso cabeça. Cristo é o cabeça da igreja, não sou eu, não é os pastores, não, é Cristo que é o cabeça da igreja. E o segundo aspecto é que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo na terra. E isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Glória a Deus. Mateus 16, Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 16, versículo 18. Vai dizer: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque é que o inferno não tem poder sobre a igreja? Porque a igreja tem por cabeça Cristo Jesus, nosso Senhor, e Ele está acima de todo o nome, de todo principado e potestade. Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis e Deus dos deuses. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está acima de todo nome, por isso que o inferno não pode prevalecer contra a igreja de Cristo. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Irmãos, creia nisso nessa manhã, porque se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Abra comigo nesta manhã, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, vai dizer assim para nós: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, irmãos, nós temos uma esperança, e essa esperança é: Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele, em nome de Jesus. Conclusão do tópico 3. Tanto a ressurreição como o assentar-se nos céus está disponível ao crente. E de semelhante modo a glorificação por meio do grande poder de Deus. Conclusão da aula de hoje. Embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus.
atitude que deve ser erguida por todos os salvos, seguida, perdão, por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Então, irmãos, para encerrar a nossa aula de hoje, nós aprendemos que Cristo, Deus, o exaltou sobremaneira e que Ele é poderoso e que está acima de todo e qualquer principado e potestade. E nós temos uma esperança, e essa esperança é o seu retorno triunfante para buscar a sua igreja, e nós aguardamos com muita ansiedade, com muita alegria. Louvado seja Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, nossa lição de hoje chega ao fim. Eu quero aqui agradecer a você que ficou conosco até o final. Quero convidar você para estar conosco hoje à noite aqui, às 19 horas. Haverá um culto presencial, culto da família. Só lembrando que nós estamos seguindo aí todas as recomendações de saúde na congregação. Tem um espaçamento entre um e outro de 2 metros. Tem álcool em gel na porta. E os que vierem ao templo, venham por gentileza, venham de máscaras, tá bom? Esta é a recomendação da nossa prefeitura aqui de São José dos Campos. E você pode estar conosco hoje aqui, adorando ao Senhor no culto da família, e eu espero você. Na semana que vem é a lição de número 5, dia 3 de maio, que tem por tema Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Meus irmãos, a lição de hoje vai estar disponível no YouTube até o meio-dia do dia de hoje. Você pode mandar para alguém, enviar para alguém para assistir e ser também edificado pelo Senhor por este ensinamento glorioso que nos mostrou que Cristo é poderoso e está acima de todo o nome, tá bom? Eu vou orar com você e estaremos encerrando a nossa EBD online nesta manhã. Pai, eu te glorifico, eu te exalto, eu te rendo louvores nesta manhã, Senhor, por esta aula maravilhosa que nos mostrou quão poderoso é o Senhor, e que essa esperança, meu Pai, da nossa vocação está no Senhor, meu Pai. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário e por nos proporcionar a salvação, Senhor Pai. Eu rendo graças e louvores ao teu nome, sabendo que o Senhor e somente o Senhor é o único Deus nessa terra, meu Pai. Por isso nós o adoramos e também o bendizemos nesta manhã. Ao Senhor honra, glória, poder, majestade e soberania nesta manhã, meu Pai. Nos conceda um domingo abençoado de vitória e um culto à noite debaixo da tua mão potente e poderosa. E assim, ó Pai, nós nos despedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. E você aí na sua casa, diga glória a Deus por essa aula abençoada, e eu espero você aqui à noite para um culto abençoado em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor, um excelente domingo e um excelente dia debaixo da presença de Deus. Um abraço a todos, a paz do Senhor. Bom dia.